Graça e paz, amados de Deus. Que vocês tenham uma ótima quarta-feira. O tema da nossa devocional de hoje é Deus tem sempre novos começos. Se você pode acompanhar comigo, eu gostaria que você meditasse em Josué capítulo 2, versículo 6, diz assim: Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas de linho que puseram em ordem sobre o telhado. Amados, essa história conta sobre uma mulher chamada Raabe. Ela era uma prostituta que tinha uma casa de prostituição dentro de Jericó. Quando Josué se tornou líder de Israel após a morte de Moisés, Josué então ordenou que 2 espias entrassem em Jericó, para que espiasse o território para saber como eles iriam fazer para conquistar as terras de Jericó. A Bíblia diz que esses 2 espias entraram dentro dessa casa de prostituição. E ali eles falaram para Raabe que eles precisavam de um lugar para se esconder porque eles eram israelitas e que depois eles iriam destruir todos os povos de Israel. Aquela mulher disse assim: eu os ajudo a se esconder, mas eu te peço, por favor, que deixe eu e a minha família com vida. A Bíblia diz que ela escondeu os espias. Então o rei de Jericó ficou sabendo que os espias passaram sobre aquela casa de prostituição. E ela disse: eles estiveram aqui sim, mas eu não sei para onde eles foram. Raabe escondeu os espias e depois eles foram embora. Falaram para Josué tudo o que havia acontecido. Eles então rodearam Jericó, dando por lá 7 voltas até que os muros caíram por terra. E eles entraram até Jericó e destruíram toda a cidade. Mas a Bíblia diz que Raabe, a que era chamada de prostituta, e toda a sua família foi salva, porque ela fez um bem aos homens de Deus. Deus tem sempre novos começos. Dentro de Jericó, a única pessoa pagã que estava lá dentro era Raabe. Raabe então largou a sua prostituição, passou a adorar ao Deus de Israel. E a Bíblia diz que Raabe se casou com um dos israelitas. Ela se tornou uma mulher de honra. E Davi e Jesus vieram da descendência de Raabe. Uma mulher que era considerada impura e imprópria, agora estava na linhagem de Jesus. Ela se casou com um israelita e da sua linhagem nasceu o nosso Salvador. Amados, Deus sempre tem novos começos para a nossa vida. Todos os dias, Deus está escrevendo uma nova história para nós. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Aquela mulher ganhava dinheiro com essa casa de prostituição. Mas o dia que ela tomou a posição em ajudar a obra de Deus, em ajudar 2 homens de Deus que haviam chegado naquele lugar, Deus virou a página da vida de Raabe. E agora a mulher prostituta era mãe de filhos, e da sua linhagem estava chegando aquele que seria o nosso Salvador. Deus tem novos começos. Deus tem coisas novas para a nossa vida. O Senhor está escrevendo coisas novas para você, mulher, para você, homem. Só que Ele está dizendo: faça algo. Raabe escondeu os 2 espias. Ela corria risco de morte se o rei de Jericó soubesse que ela estava escondendo um exército inimigo. Mas aquela mulher não temeu, porque para ela era mais válido ela permanecer viva, ela e toda a sua família,
do que ela ser exaltada na profissão que ela tinha. Ela poderia ter dito: olha, rei, os espias passaram por aqui e eles estão no telhado. Matem eles agora. Mas não. Ela já tinha escutado falar do Deus de Israel, do Deus poderoso. Ela preferiu correr risco naquela hora pelas mãos do rei de Jericó do que morrer pelas mãos do exército de Israel. Porque dentro do coração daquela mulher já tinha o desejo de mudança. Deus está falando com alguém. Deus tem uma nova história para a tua vida, mas você precisa fazer a tua parte. Raabe fez a sua parte. Ela ajudou os homens de Deus. Você está trancado em casa? Não vai nem para a igreja? Como que você quer que Deus mude a tua história? Às vezes nós passamos tanto tempo fazendo tantas coisas e não temos tempo de intimidade e relacionamento com Deus, e nós queremos que Deus mude a nossa história. Nós estamos correndo de um lado para o outro, afoitos com tantas coisas para fazer, e nós estamos loucos para que Deus mude a nossa história. Deus não vai mudar. Se aquela mulher ficasse reclamando: agora eu vou perder meu ponto, agora eu vou perder a minha casa de prostituição, vem vindo aí os israelitas, vão destruir tudo isso daqui, eles servem a um Deus que não aceita prostituição. Ela poderia ter entregado os espias. Ela não fez, porque ela preferiu servir a Deus. Faça alguma coisa e saia do seu lugar e vem para perto de Deus, para Deus escrever na sua vida uma nova história. Deus não escreverá uma nova história na sua vida se você ficar de braços encruzados esperando as coisas acontecerem. Raabe se colocou na posição de ajudar, mas ajudar o lado vencedor. Ei, você quer algo de Deus? Faça para Ele primeiro. Se eu quero uma vida transformada, eu preciso fazer primeiro. Nós temos a mania de achar que nós devemos jogar tudo nos braços de Deus. Nós devemos entregar tudo para Ele. Aí a coisa não dá certo, a gente bota a culpa em Deus. Deus tinha uma história para Raabe. Davi se lembrava de Raabe na sua descendência. E o nosso Salvador veio da descendência de Raabe. A sua vida será transformada quando você fizer alguma coisa em prol do nome de Deus. A sua vida será transformada quando você colocar Deus em primeiro plano na sua vida. Tem pessoas que se levantam pela manhã, fazem tudo o que tem que fazer, mas ele não se lembra de Deus. Mas no momento que o cerco se fecha e as coisas se apertam, aí ele começa a lembrar de Deus. Aí ele começa a lembrar que Deus é forte, que Deus é poderoso. Deus está dizendo: vem para mim antes que as coisas se apertem. As coisas iriam começar a se apertar para Raabe. Toda a sua família iria morrer. Ela buscou pela tua casa. Ela clamou pela tua família. E ela ajudou uma obra a acontecer. Se não fosse Raabe naquele dia, talvez os 2 espias que haviam entrado em Jericó para espiar a terra teriam morrido naquele lugar. Talvez teria atrasado a entrada de Jericó. Mas Deus usou uma mulher que estava disposta a trabalhar. Pai, nós estamos nessa manhã pedindo ao Senhor, nos dê disposição para trabalhar para o Senhor. Que nós não venhamos olhar o que está acontecendo à nossa volta, os nossos projetos, os nossos sonhos, não. Que nós venhamos olhar para o Senhor. Porque enquanto Raabe cuidava das suas coisas, o Senhor estava cuidando dela. O Senhor estava fazendo dela uma mulher honrada. Uma mulher que tinha uma casa de prostituição, agora era chamada de mãe de filhos, mulher de família. Deus, o Senhor mudou a história de Raabe. Assim como o Senhor está falando com alguém, eu vou mudar a tua história, mas faça a sua parte.
faça a tua parte que eu entro com a minha, assim diz o Senhor. Pai, eu te louvo por isso. Porque quantas vezes eu precisei fazer primeiro a minha parte, para que depois o Senhor mudasse a minha história. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que tem milagre da parte do Senhor acontecendo nessa manhã na vida de alguém. Eu creio que alguém está sendo transformado nessa manhã pelo poder dessa palavra, porque Deus, alguém estava de braços encruzados, mas alguém vai se colocar de pé neste dia, e essa pessoa vai dizer: Pai, conta comigo. Amém. E graças a Deus. Amados, o dia que eu me coloquei na posição e disse: Senhor, o que o Senhor for fazer nessa geração, conta comigo. Deus começou a mudar a minha história. Aleluia. Seja como Raabe. Saia do seu comodismo. Abra os braços para Deus e diz: Pai, o que o Senhor for fazer nessa geração, conta comigo. Você pode ter certeza que Deus vai virar a página da sua vida e vai colocar na sua vida um tempo de honra. Um forte abraço e até amanhã.